Capítulo 5. O efeito Isaías. O mistério da montanha. Nos textos bíblicos modernos, as primeiras visões do nosso futuro foram descritas pelo profeta Isaías no Antigo Testamento. Entre os manuscritos do Mar Morto, a abrangência dos textos de Isaías nos permite considerar esse trabalho como um modelo para a interpretação das profecias apocalípticas de outras tradições, bem como vislumbrar o nosso futuro sob o ponto de vista dos profetas bíblicos. Assim, somos dispensados da tediosa tarefa de analisar a totalidade dos 4 maiores e 12 livros menores das profecias bíblicas. A abordagem ampla torna possível ver essas antigas tradições de um patamar elevado e procurar padrões de ideias, em vez de focalizar os pontos específicos de cada visão individual e compará-las entre si. Assim fazendo, surge uma possibilidade interessante, talvez inesperada. Nos capítulos anteriores aludimos a um padrão nas profecias de Isaías que fala de uma época de destruição, mudanças catastróficas, seguido por uma era de paz e salvação. Os elementos para essa previsão estão claramente presentes. Uma parte específica dessas profecias, chamada de Apocalipse de Isaías, nos proporciona uma visão ainda mais ampla da dupla natureza das visões do profeta. Ele descreve um tempo futuro para ele e a terra ficou infeccionada pelos seus habitantes, porque transgrediram as leis, mudaram o direito, romperam a antiga aliança, e por isso efatuar-se-ão aos seus cultores e serão deixados poucos homens. Isaías prossegue descrevendo violentos movimentos da terra, bem como movimentos inusitados do sol e da lua. Serão abalados os fundamentos da terra. A terra será feita em pedaços. A terra será sacudida. A terra será abalada. A lua se envergonhará e se confundirá o sol. Depois dessas terríveis visões sobre o futuro da terra, o Apocalipse de Isaías muda de tom, de um modo interessante e inesperado. Com poucas indicações sobre as mudanças que ocorrerão, Isaías começa abruptamente a falar de uma época bem diferente de sua visão do futuro. Um tempo de alegria, um tempo de paz e vida. Na parte seguinte de sua profecia, ainda considerada apocalíptica pelos estudiosos, ele descreve uma era na qual é criada uma nova terra, junto com novos céus. É desse tempo que não persistirão na memória as primeiras calamidades, mas vós folgareis, e não se ouvirá dali por diante nele voz de choro, nem voz de lamento. Depois dessa sequência, somos levados a crer que acontecimentos alegres sucederão os trágicos, que esses devem preceder aqueles, na ordem sugerida pelo texto. Por que as profecias de Edgar Cayce e Nostradamus, dos anciões nativos americanos e de outros pareciam tão contraditórias às vezes? Ao transmitir uma mensagem, misto de esperança e possibilidade, junto com terríveis imagens de terror e morte, decadência e destruição catastrófica, relativas à mesma época de Isaías. É possível que esses vislumbres antigos do nosso futuro contenham uma possibilidade que seja tão poderosa e irresistível que mesmo os profetas não tenham compreendido todas as implicações de suas próprias visões? É exatamente essa sensação que temos ao reler a profecia de Daniel, um dos capítulos do Antigo Testamento. Parece que Daniel, ao ter um raro vislumbre do futuro distante, não compreendeu totalmente o que havia visto. E como poderia, sem ter um quadro de referência para orientá-lo na interpretação das coisas que testemunhou quanto ao seu próprio futuro? Já no final da viagem pelo tempo, o guia que o conduzira sugeriu apenas: tu, porém, vai até o tempo predefinido, e descansarás, e ficarás na tua sorte até o fim dos dias. Ao revelar suas visões, estaria Isaías prevendo acontecimentos reais que iriam ocorrer de uma forma inexorável? Ou simplesmente descrevia vislumbres de uma possibilidade quântica
com um significado tão inesperado que permaneceu oculto até o século XX. Interpretada sob o ponto de vista dos novos físicos, a descrição de Isaías de um futuro muito diferente para o mesmo ponto que coincide de maneira surpreendente com as modernas descrições de resultados quânticos. Em tais discussões, os futuros imaginados por Isaías tomam-se ondas de possibilidades em vez de resultados factuais. Além disso, a ciência quântica permite que os indivíduos no presente possam alterar esses catastróficos resultados no futuro. O importante é compreender quando e como as oportunidades para as mudanças se apresentam. O caso citado no primeiro capítulo de uma oração em massa em favor da paz, na véspera de um ataque aéreo contra o Iraque, representa um formidável exemplo dessas escolhas. Para alguns observadores, a ordem para começar o ataque, seguida minutos depois de outra ordem para suspender a missão, não fazia nenhum sentido. Mas do ponto de vista do tênue véu das possibilidades quânticas, os acontecimentos do dia eram perfeitamente explicáveis. Nessa noite, milhares de pessoas em pelo menos 36 países dos 6 continentes já tinham concordado em aderir a uma vigília em massa, simplesmente pela paz. Coordenada pela internet, a oração foi realizada por famílias, organizações e comunidades como uma voz em favor da paz, que transcendia os limites políticos de governos e nações. A vigília não era um protesto contra o bombardeio do Iraque ou qualquer política, governo ou talvez situação existente em qualquer lugar do mundo. Era sim o brado de milhares de corações e mentes para reverenciar o caráter sagrado da vida, unido numa única voz, ecoando uma mensagem simples: paz em todos os mundos, em todas as nações, por toda a vida. Depois de algumas horas de vigília, o curso dos acontecimentos no Iraque havia se alterado. Nesse dia, à vista do mundo todo, testemunhamos o poder da consciência humana, reorganizando os blocos construtores dos eventos que já estavam em curso. Em vez de súplicas esparsas pedindo a intervenção divina numa situação que parecia inevitável, a decisão sincronizada de muitas pessoas, coordenada pelo milagre da internet, deslizou entre os véus das possibilidades quânticas, para dar uma forma a um resultado que apoiava a vida por meio da paz. Em nossa individualidade como nações, famílias e pessoas, nessa sexta-feira, 13 de novembro de 1998, participamos de uma experiência comum. Escondidas nos recessos mais profundos da nossa memória coletiva, como um segredo de família, considerada tabu por tanto tempo que os pormenores se haviam se perdido. A oração que fizemos pela paz abriu a porta para muitas oportunidades de cura, cooperação internacional e nossas maiores expressões de amor por aqueles que nos são caros. Essa noite de novembro, demos um suspiro coletivo de alívio ao reformularmos um desfecho que parecia inevitável. Assim, fomos testemunhas de nossa própria capacidade de acabar com o sofrimento do mundo. Como podemos provar de uma forma científica que durante a prece de milhares de pessoas, uma nova possibilidade substituiu as ações de guerra já em curso? Ao mesmo tempo que outro poder além da paz poderia ter se adiantado na presença de tal oração. Tendo em mente essa experiência, quais implicações de escolhas semelhantes a essa temos para o futuro do mundo? A decodificação do mistério de Isaías. Por quase 3.000 anos, os eruditos examinaram as pistas deixadas por Isaías para as visões daquilo que podemos esperar para o futuro. À medida que as culturas se transformavam, as interpretações de suas profecias também mudavam. As traduções feitas durante a época da Inquisição Espanhola, por exemplo, refletiam os rigorosos limites impostos pela Igreja às interpretações místicas. Hoje, a linguagem da ciência quântica proporciona uma nova e mais ampla visão dos vislumbres que Isaías teve do nosso futuro. Os mistérios das profecias de Isaías talvez tenham sido previstos na época em que ele as escreveu, como se fosse um chamado às pessoas do futuro para olharem para além do óbvio, e será para vós a visão de todos eles como as palavras de um livro selado, que quando derem ao que sabe ler,
lhe dirão: lê. E ele responderá: não sei ler. Nessa passagem exemplar, uma das poucas dessa natureza, Isaías faz uma observação sutil sobre a atitude das gerações seguintes quanto às visões do tempo que ele teve. Ele tinha ciência de que o homem do futuro, que saberia ler a sua profecia, teria a capacidade de compreender a mensagem que ele comporta. Mas esse que sabe ler não a reconhece, porque o contexto não lhe foi revelado. Será que o selo de Isaías é a descoberta que fizemos das leis fundamentais da criação, a própria natureza do tempo? Se ele de fato está proporcionando esses vislumbres a uma geração muito distante no futuro, como a visão poderia ser compreendida sem os elementos da física do século XX? Ao mesmo tempo que essas palavras ele poderia usar em sua época para transmitir uma mensagem tão incisiva e ao mesmo tempo tão abstrata para as gerações seguintes, o profeta nos dá uma pista para esse aparente enigma, quando descreve como os habitantes da Terra no futuro distante poderão escolher qual de suas visões preferem viver. Dessa forma, Isaías abre a porta para um caminho que poderá mudar para sempre a atitude da humanidade e reescrever a história. Cuidadosamente, Isaías delineia a forma do comportamento que torna possível para nós escapar à escuridão que ele testemunhou. Ele começa se referindo à chave mística com que as pessoas de qualquer geração podem redirecionar os acontecimentos que estão no provável futuro delas. Essa explicação está identificada em sua visão com um monte. É no meio desse monte que Isaías descreve uma fortaleza para o pobre, fortaleza para o necessitado na sua tribulação, esperança contra o torvelinho, sombra contra o calor. Em uma passagem particularmente interessante, o profeta fala de uma época em que, na presença do monte, o laço atado sobre todos os povos e a teia que urdiu sobre todas as nações serão quebrados. Aqui encontramos as primeiras pistas para essa profecia. Ele se refere claramente a um monte como a chave do refúgio e do poder. O que é exatamente o monte nas profecias de Isaías? Alguns pesquisadores acreditam que seja uma referência a uma localização física, um lugar de poder e abrigo para quem tiver a sorte de encontrá-lo. Outros sugerem que o monte de Isaías era um tipo de código, uma trava de tempo, para assegurar que a mensagem só seria revelada quando os princípios para o uso da sabedoria fossem de fato compreendidos. Embora essas hipóteses sejam possíveis, talvez o mistério da profecia tenha uma explicação mais simples. A identificação do monte de Isaías pode ser um belo exemplo de como a passagem do tempo e a evolução das culturas alteraram o contexto original a tal ponto que a mensagem se tenha perdido, ou pelo menos obscurecido. Muitas vezes, em referências modernas a antigos textos bíblicos, encontramos palavras específicas, marcadas por uma nota na margem, indicando que elas podem ter outros usos, interpretações ou talvez significados. É o mesmo caso do Monte de Isaías. Além da possibilidade de tradutores e línguas darem margem a erros, nesse ponto, outro fator oculta o significado original: o uso de símbolos e metáforas. Os eruditos esclarecem que durante a época dos escritos, a palavra monte era de fato simbólica e usada para representar a Jerusalém celestial, em vez de uma localização física, nesse caso, a própria cidade de Jerusalém. As notas mostram claramente que a palavra monte é uma referência metafórica, mas o significado de cidade celestial ainda é um tanto nebuloso, até que pesquisas posteriores revelem uma outra pista. A nossa Bíblia moderna é um produto de traduções anteriores feitas a partir do original hebraico. Comparando essa frase com as palavras exatas do original, descobrimos um significado inesperado, mas não surpreendente para a referência. Em hebraico, a palavra Jerusalém é Yerus-Halaim. Aqui a definição torna-se clara. Significa visão da paz. Finalmente, o significado misterioso da mensagem de Isaías se esclarece. O monte não é um lugar físico, mas sim uma referência ao poder da paz. Diante desse esclarecimento, podemos interpretar a profecia assim: a visão da paz serve de fortaleza para o pobre, fortaleza para o necessitado na sua tribulação, esperança contra o torvelinho,
sombra contra o calor. Na presença da visão da paz, o laço atado sobre todos os povos e a teia que urdiu sobre todas as nações serão quebrados. Essa nova interpretação da profecia de Isaías proporciona uma nova visão do poder dessa antiga mensagem. Tendo contemplado momentos importantes no futuro, ele testemunhou duas possibilidades diferentes e distintas: um tempo de salvação e um tempo de destruição. Como nós também teríamos feito, o grande profeta descreveu a visão nas palavras que ele conhecia, alertando para uma possibilidade do nosso futuro com base em um determinado curso dos acontecimentos. Ao mesmo tempo, advertia aqueles que leriam a sua profecia para que reconsiderassem as escolhas a serem feitas em suas vidas. Assim, poderiam evitar o sofrimento que ele previra como um dos futuros possíveis. Estamos evidentemente entrando numa nova era de compreensão das ciências interiores da oração, da profecia e dos agentes de mudança que Isaías e outros reconheceram em seus escritos. De uma simplicidade enganadora, as visões de Isaías nos lembram de duas coisas. Primeiro, por meio da ciência da profecia, podemos vislumbrar as futuras consequências das escolhas que fazemos no presente. Segundo, nós incorporamos o poder coletivo de escrever o futuro que desejamos. É por meio da consideração para com os outros, na nossa própria vida diária, que coletamos as experiências que enfocarão o futuro. Este é o efeito Isaías. A expressão de uma ciência antiga que afirma que podemos alterar as consequências do futuro mediante escolhas que fazemos a cada momento do presente. A física quântica nos fornece a linguagem que dá significado a essa sofisticada tecnologia na nossa vida cotidiana. Assim, concedemos às nossas famílias, comunidades, o poder da mensagem simples e eficaz de respeitar todas as formas de vida no mundo. Optando pela paz, asseguramos a sobrevivência da nossa espécie e o futuro do único lar que conhecemos. Já testemunhamos o poder do efeito Isaías. Sabemos que ele funciona. Agora vem a pergunta: como implementar esse princípio quântico de escolha que fazemos na nossa vida diária, exatamente como uma família global?